Fala galera, tudo beleza? Hoje o nosso papo é sobre os cacicados complexos aqui na Amazônia. Aqui nós temos um quadro que mostra os cacicados, como eles estavam no século XVI e como eles aparecem no século XVII. Primeira pergunta que não quer calar: o que é um cacicado complexo? Mano, quando os portugueses chegaram aqui na Amazônia, tinha uma série de tribos indígenas aqui, milhares de índios. Alguns historiadores dizem que eram 3 milhões de índios. Mano, aqui na Amazônia, gente pra caramba. E esses índios, eles estavam organizados como? Era só uma tribuzinha, um caciquezinho, um pajé, e eles fazendo e cantando a música da Xuxa, vamos brincar de índio? Claro que não, mano! Cacicado complexo é uma grande sociedade indígena formada por várias tribos que estão interligadas. Quando os europeus chegaram aqui, no século XVI, mano, tinha várias províncias indígenas ao longo do Rio Amazonas, Rio Solimões, Rio Amazonas de novo. E essas províncias indígenas, nós podemos saber como elas estavam através dos relatos de quem? Através dos relatos dos viajantes que passaram por aqui. Os cronistas que passaram por essa região, eles deixaram escritos relatos dessas viagens. Quando os espanhóis vieram aqui, quando os portugueses vieram aqui, lá no século XVI, no século XVII, eles tinham cronistas. Naquela época, cada expedição tinha um cronista, o cara responsável por redigir, registrar, anotar o que estava acontecendo na expedição. E vários desses cronistas deixaram importantes informações sobre como era a vida desses índios naquela época. E é por isso que a gente consegue identificar mais ou menos como é que era a vida desses índios, como é que eram essas províncias nessa época. Bom, só que tem um detalhe. Os viajantes que passaram por aqui no século XVI, eles nos deram informações para a gente chegar mais ou menos nessa distribuição aproximada das províncias indígenas. Então aqui no século XVI, essa parte de cima é o século XVI, essa parte de baixo é o século XVII. O pessoal que passou por aqui no século XVI, eles deixaram informações para a gente concluir o quê? Que aqui na região, começando aqui pela região do Rio Amazonas, tinha uma província chamada Aparia, tinha um outro grupo chamado Aricana, o outro grupo chamado Arimocoas, depois uma zona tampão, que a gente vai já explicar o que é uma zona tampão, a província de Machifaro, a província de Oniguaial, a província de Paguana, uma região onde ficavam os Tupinambaranas, e a região dos Tapajós, dos negros, e outra área onde havia várias tribos indígenas. Isso aí é como eles aparecem no século XVI. Só que um século depois, outros europeus passaram por aqui pela região. E esses outros europeus que passaram por aqui no século XVII, eles já deram outra informação de como é que estavam essas tribos. E aí no século XVII, as informações que a gente tem é o quê? Que no século XVII, onde estava a província de Aparia, onde estavam os Aricanas, os Arimocoas, agora quem está lá? Agora quem está lá são os Omáguas ou Cambebas. A zona tampão continua a mesma, mas a partir daqui a gente começa a ver mudanças. Onde estava lá o pessoal de Machifaro, agora está o pessoal de Aizuari. Onde está o pessoal de Oniguaial e Omágua, no século XVII, agora está aparecendo Iorimã ou Solimões. Onde estavam os Paguanas, agora está aparecendo Cuxiguara e outras. Onde estava a região da Tupinambarana, continua, os Tapajós continuam, mas a província dos negros agora aparece o quê? Várias outras tribos no lugar onde estava a província dos negros. Pergunta que não quer calar: essas tribos desapareceram? Quer dizer que no século XVI eu tenho um grupo de províncias indígenas e no século XVII eu tenho outro grupo de províncias indígenas? Quer dizer que todo mundo desapareceu, sumiu e apareceu outra tribo no lugar que tomou posse do território. Será que foi isso que aconteceu? Não necessariamente, né? Talvez algumas tribos tenham realmente se deslocado, mas outras talvez sejam até a mesma tribo, mas está sendo identificada de uma outra forma no século XVII. Então é essa comparação que a gente vai ver nessa aula sobre os cacicados. A gente vai ver como é que estavam esses cacicados no século XVI e como é que eles aparecem no século XVII. Aí a gente vai ver se é o mesmo, se mudou, o que mudou, o que ficou, o que não ficou, e assim vai. A gente vai levando. Vamos ver então como é que essas províncias se encontram no século XVI e como é que está a situação delas no século XVII. Olha só, essa província aqui que está aparecendo, Aparia, no século XVI, e que lá no XVII, onde ficava essa província, vai aparecer os Omáguas ou Cambebas. Quais são as características dessa província? Esse pessoal aqui de Aparia, eles tinham alguns vizinhos. Que vizinhos eram esses? Os Aricanas e os Arimocoas. Você pode ver os Aricanas
Aricanas e os Arimocoas aqui, ó. Aparia, Aricanas e Arimocoas, tá? Quais eram as características desses vizinhos? Os Aricanas, o que a gente tem de informação sobre eles, o que a gente sabe, é que eles eram índios que andavam vestidos, né? Eles usavam roupas de algodão. As mulheres, as índias, usavam botas, né? Os Aricanas, eles eram chique, né, mano? Eles tinham uma chiqueza interessante. E os Arimocoas, né? Os relatos dizem que eles andavam nus, mas eles eram asseados, né? Uma coisa interessante, não anda nu, mas ele é asseado, né? Esse pessoal de Aparia, eles estavam onde? Nessa região que vai do rio Napo até o rio Javari e o rio Içá. Essa região corresponde ao atual município de São Paulo de Olivença, tá? Aqui na região amazônica. Ok? Aí nós temos uma extensão dessa província, que é uma extensão de 600 quilômetros, tá? Eles iam ao longo da calha do rio Napo, Amazonas e Solimões, eles ocupavam essa faixa aí de 600 quilômetros. Como é que era a povoação deles? Eles eram organizados em 20 povoados, esses 20 povoados tinham até 50 casas, cada povoado nas margens, né? Nas margens do rio. Essas moradias eram separadas por plantações de milho e de mandioca. Era dessa forma que eles estavam organizados. E o poder político deles? Como é que era? Quem é que mandava nessa província? Mano, nessa província eles eram governados pelo grande senhor de Aparia, que era o chefe do povoado principal. Cada aldeia tinha o seu principal, mas a província como um todo era liderada pelo grande senhor de Aparia, beleza? E quais eram os costumes deles? Mano, esses caras gostavam de usar camisetas pintadas ao modo do Peru. E eles gostavam de enfeites de ouro. Mano, esses índios, eles eram estilosos, né? Show de bola, mano. Isso aqui é a província de Aparia no século 16. Só que no 17, mano, no 17, nessa mesma região onde estava a Aparia, Aricanas, Arimocoas, agora estão os Omáguas ou Cambebas, né? Agora estão Omáguas ou Cambebas. E aí, será que são os mesmos? O que está acontecendo com eles? Mano, Omáguas ou Cambebas aparecem ocupando a região que antes estava a província de Aparia. E nós temos um relato do Cristóvão de Acunha, que é o cronista da expedição do Pedro Teixeira, uma expedição portuguesa que passa aqui pela Amazônia. O Cristóvão de Acunha vai dizer que essa província era a maior e a mais dilatada de todas as províncias que ele vai encontrar ali no século 17, mano. Onde é que estava a localização dessa província? Olha, você vê que agora ela começa por volta de 120 quilômetros acima da foz do rio Javari e vai até a região entre os rios Jutaí e Juruá. Então você vê que ela ocupa uma área um pouquinho maior, um pouquinho mais extensa do que a área originalmente ocupada pela província de Aparia. Você vai ver agora uma extensão maior que vai cobrindo também as áreas dos povos vizinhos aqui da província de Aparia no século 17. A povoação, a extensão dela, ela vai para 700 quilômetros ao longo da calha Amazonas e Solimões, e a povoação dela, a gente tem dados interessantes. A gente tem dados aqui do século 17, da primeira metade do século 17, do Pedro Teixeira, né, que conta 400 aldeias em ambas as margens, tá, aqui dos Omáguas ou Cambebas. Mas já temos dados também do fim do século 17, do Samuel Fritz, que dizem que ele nomeou 38, tá, dessas aldeias e mapeou 22 só na região das ilhas. Então a gente vai ver que tem uma diminuição muito grande, né? Porque na primeira metade do 17 eu estou com 400 aldeias, e agora no fim do 17 eu tenho um número tão menor que isso, né? Então o que a gente pode sinalizar? Por que isso aconteceu? O que teria ocorrido para ajudar a explicar esse decréscimo? Mano, provavelmente foram 40 anos de epidemias nesse território omágua que acabaram fazendo com que houvesse um decréscimo indígena, tá, nessas aldeias. Isso é o que pode ajudar a explicar por que esses números variam da primeira metade do século 17 para a segunda metade do século 17. Como é que era o poder político nessa província dos Omáguas ou Cambebas? As aldeias tinham chefes locais e a província era governada por uma espécie de chefe divino que eles chamavam de Tururucari. Tá? Tururucari era como eles chamavam o chefe deles aí na província dos Omáguas ou Cambebas. E quais eram os costumes deles? Mano, os costumes deles eram interessantes. Esses Omáguas ou Cambebas, eles costumavam fazer uma deformação artificial do crânio. Por isso que eles eram também chamados de Cambebas, porque o termo Cambeba significa cabeça chata, tá, mano? Além disso, eles usavam roupas de pano de algodão. E eles eram conhecidos por serem valentes.
eles eram conhecidos por serem temidos, eles eram conhecidos por serem dados à guerra, né? Por serem inclinados para a guerra. Então isso vai ser uma característica que vai identificar esses omáguas ou cambebas. Mano, então aqui a gente está fazendo a comparação, né, de como é que estava essa primeira parte no século XVI e como ela se encontra no século XVII. Nas cenas do próximo capítulo, a gente vai falar sobre essa buffer zone que você está vendo aqui e as demais províncias indígenas e as suas respectivas características. É imperdível. Gostou do nosso vídeo? Então vem pra cá, se inscreve no História em Loco e vem fazer parte dessa multidão que está acompanhando o nosso canal. E eu quero também te convidar para conhecer o nosso site www.historiaemloco.com.br. Aqui no nosso site você vai encontrar a continuação dessa aula e mais uma lista de exercícios para você treinar, além de 3 cursos completos de História Geral, História do Brasil, História da Amazônia. Aqui a gente também oferece módulos, oferece muito conteúdo de qualidade, muita informação, muito conhecimento para você. Você não pode perder tempo. Vem para cá, digita www.historiaemloco.com.br, o site que trabalha para fazer você gabaritar história. Até a próxima, tchau!